Pois bem, pessoal, vamos começar esse outro vídeo aqui. A gente, semana passada, semana retrasada, estava vendo um dos paradigmas clássicos da sociologia, que é o funcionalismo, que tem como autor central o Emile Durkheim. A gente está indo hoje, então, para um outro paradigma, disse a vocês que são três. O funcionalismo, com o Emile Durkheim, o materialismo histórico dialético, que é esse que está na tela de vocês, com o autor central, que é Karl Marx, e a sociologia compreensiva, com o autor central, que é Max Weber. Então, hoje nós vamos começar a estudar o chamado materialismo histórico dialético. Só quero colocar uma coisa: essa primeira aula será uma aula sobre o materialismo histórico, basicamente para a gente entender o geral dessa linha teórica. É uma aula que tem um caráter, tem características muito mais de filosofia. Então, vocês não vão me ver muito falando sobre fenômenos sociais concretos. É mais uma aula filosófica. Só na próxima aula, sim, a gente já vai começar a aplicar a teoria na realidade, em fenômenos sociais concretos. Então, vamos lá, vamos começar. O autor central, como eu disse, é Karl Marx. Karl Marx, o alemão, nasceu em 1818, veio a falecer em 1883. É bom que a gente entenda o seguinte: o materialismo histórico dialético é uma formulação teórica complexa que não foi criada apenas por Marx, não foi formulada apenas por Marx. Marx teve a contribuição de um parceiro intelectual muito importante, também alemão, que é o Friedrich Engels. Engels, parceiro de Marx, ajudou a escrever e a formular muita coisa. Quando eu falo de materialismo histórico dialético, o principal nome é Marx, mas com grande contribuição do Engels. A principal obra do Marx é um livro, que na realidade não é um livro, são 4 livros chamados de O Capital, Crítica da Economia Política. 4 livros. Desses 4 livros, em vida, Marx só publicou o primeiro volume. Os outros 3 foram publicados, 2 deles inclusive por Engels, que continuou vivo depois da morte de Marx, publicados por Engels. Marx é filósofo de formação, então, como eu disse a vocês, a gente vai ter que ter, para entender o Marx, primeiramente uma aula de filosofia, que é essa aula de hoje, de entender a sua linha filosófica, para depois entender como aplicar isso na sociologia. É um pensador que, dos 3 da sociologia, dos 3 centrais, não os 3 únicos, dos 3 centrais da sociologia, ele é, sem dúvida, o mais conhecido, o mais combatido, porém não é tão lido. A obra de Marx, ela não é tão lida, primeiro, pela sua complexidade. Ela não é uma obra simples. Segundo, pelo tamanho dessa obra. A gente está hoje em 2020. Marx morreu em 1883. É meio estranho o que eu vou dizer, mas nem todos os escritos de Marx foram até hoje publicados. Não foram todos. Existe um projeto para se publicar as obras completas de Marx e Engels, os fundadores do materialismo histórico dialético. Quem coordena esse projeto chega a dizer que as obras de Marx as obras completas, podem atingir o número de 165 volumes, 165 livros, incluindo aí, dentro desses livros, os próprios livros, artigos, correspondências, rascunhos. Então é uma produção muito grande, podendo chegar a 165 volumes. Pois bem, apresentado o autor, nós vamos então à teoria. Materialismo histórico dialético. Vamos começar por dialética. O que é dialética? Bom, a dialética ela se assenta em 2 aspectos. Primeiro princípio da dialética. Tudo que existe no mundo está em constante movimento. Nada está sem passar por transformações permanentemente. Esse princípio não é do Marx. Esse princípio vem já da Grécia Antiga, com o filósofo pré-socrático Heráclito de Éfeso. O Heráclito tem até uma metáfora para falar disso. É a metáfora do rio. Ele diz que você não pode entrar 2 vezes no mesmo rio. Por 2 motivos. Primeiro,
Se você entra na primeira vez, o rio é 1. Você saiu, voltou para a entrada da segunda, novas águas correm naquele rio. Então o rio já não é mais o mesmo, são novas águas. Já é outro rio. E outra coisa, se tudo está em transformação o tempo todo, ao você entrar a primeira vez, sair para entrar uma segunda, você também já se transformou. Você já não é o mesmo. Então Heráclito brinca com isso para tentar explicar que tudo no mundo está o tempo todo em transformação. Esse princípio dialético da transformação permanente ele é retomado no século XIX por um filósofo alemão chamado Friedrich Hegel, que é um filósofo que tem grande influência em Marx, embora Marx seja um grande crítico do Hegel, mas a dialética que o Marx vai aproveitar nos seus escritos teóricos é a dialética basicamente de Hegel. Tá bom? A ideia de que a realidade é algo que está em constante movimento, tudo muda o tempo todo, o repouso é relativo, a dinâmica é absoluta. Deixa eu dar uma explicada nisso. O repouso é relativo, a dinâmica é absoluta. Se você está na sua casa, tem uma parede, você olha um dia para essa parede, dois, durante 10 dias você vai perceber que essa parede aparentemente é a mesma. Então, ou seja, não tem nada de diferente. Aquela parede não pode estar se transformando. O repouso, porém, esses filósofos dialéticos vão dizer, olha, o repouso nessa parede é relativo. A dinâmica dela é absoluta. Você pode não perceber, mas ela está em transformação. Lenta, imperceptível aos olhos humanos. Mas ela está envelhecendo, ela está se deteriorando. Suas moléculas estão em movimento. A parede, ela não está estática. Ela não está em repouso. Isso é relativo, porque os seus olhos não conseguem ver. Mas a dinâmica dessa parede é algo permanente e absoluto. Se a gente tivesse uma máquina do tempo e pudesse olhar para uma parede hoje e olhar para essa mesma parede daqui a 100 anos, a gente ia ver que ela mudou. Existe a mudança e ela é permanente. Mas aí eu disse uma coisa, a dialética ela se assenta em 2 princípios. O primeiro, esse da mudança permanente. E aí a gente já vai entrando no segundo, que é o seguinte, o que que faz com que haja essa mudança permanente em tudo no mundo? Tudo no mundo, na natureza e também na sociedade, nos fenômenos naturais e nos fenômenos sociais, está, segundo os princípios da dialética, se transformando. Por quê? E aí, o Marx vai tentar nos explicar. Ele vai dizer o seguinte: todas as coisas que existem, elas contêm em si ou têm contra si a sua própria semente da mudança. Vou repetir. Todas as coisas que existem, elas têm em si ou contêm contra si a semente que vai transformá-las. Complexo isso. Então o que acontece? Eu vou dar exemplos, tá certo? Vamos passar à frente. Só essa última frase. Do choque entre a tese e a antítese vem uma coisa nova, a síntese. Do choque, vamos entender a tese como o que existe. E a antítese, vamos entender o que se opõe ao que existe. Tá certo? E daí, do choque entre a tese e a antítese, vem uma coisa nova. A tese e a antítese se desfazem e se forma a síntese. Vamos entender com calma a partir de exemplos. Exemplos de contradições. Tese, antítese e síntese dialéticas. Vamos entender. Vou começar com o primeiro exemplo que eu selecionei aqui. Vamos pensar um corpo vivo. Um corpo vivo. Seja de um animal, seja de um ser humano. O corpo vivo é saudável. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui. Pronto. A saúde. Um corpo vivo saudável. Ele existe. Ele é uma posição, uma tese. Porém, se todas as coisas que existem contêm em si a semente da sua transformação, ou têm contra si
a semente da sua transformação, a oposição a um corpo saudável, a antítese, é a doença. Nosso corpo é o tempo todo atacado por germes, bactérias, fungos, que podem causar doenças. Então veja, um corpo saudável, ou ele contém a doença, ou ele tem contra si a doença. O corpo saudável é a tese, é a posição. A doença é a antítese, é a oposição. Do choque permanente entre um corpo saudável e a doença, de um choque permanente, inevitavelmente levará à superação, tanto do corpo saudável quanto da doença. Eles vão ser superados pelo fim desse corpo, pela morte. Veja, há uma transformação. O corpo vivo deixa de existir. O corpo vivo que era saudável, enfrentando a doença, entra em choque e deixa de existir. Ele é superado, ele já não existe mais. Ele já é outra coisa. Transforma-se, sei lá, transforma-se em matéria orgânica. Então veja, a transformação nesse caso, ela é feita, a mudança, ela é feita por um choque entre uma tese e uma antítese, entre a saúde e a doença, que vai dar uma coisa nova, que é a morte. Aí eu vou para o segundo exemplo, o ferro. O ferro a gente sabe que ele se desgasta, ele se desmancha, ele oxida diante do oxigênio. Então vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma barra de ferro, uma grade de ferro. Ela é a tese, ela é a posição, a grade de ferro. Contra a grade de ferro se estabelece uma oposição, o oxigênio. Em contato com o oxigênio do ar, a grade de ferro ela vai aos poucos se desgastando, aos poucos ela vai se acabando. Então, do choque entre a tese, que é o ferro, e a antítese, que é o oxigênio, esse choque vai superar tanto o oxigênio quanto a grade e vai gerar uma nova coisa, que é a ferrugem. No caso do corpo saudável, ele tem contra si a doença. O choque dele gera a morte. No caso do ferro, tem contra si o oxigênio. O choque dele leva a ferrugem, que já é uma coisa que já não é nem ferro, nem oxigênio. Assim como a morte já não é nem saúde, nem doença. Ela não é mais nem corpo vivo. Ela já é uma nova coisa. Bem, vamos para um terceiro exemplo sobre como esse choque entre tese e antítese ele provoca a transformação constante. O senhor e o escravo. Para que exista o senhor, é preciso existir o escravo. Para que exista o escravo, é preciso que haja o senhor. O senhor sendo a tese, o escravo sendo a antítese. Um sem outro não existem. Eles são as duas faces da mesma moeda. Então a tese, que é o senhor, em antítese com o escravo, com choque permanente, ela vai gerar uma nova coisa, que já não é nem senhor e nem escravo. É o homem livre. O homem livre, ele não é senhor e nem é escravo. Vamos então para o quarto exemplo. Metrópole e colônia. Para que exista um país que é metrópole, é preciso que exista um outro que seja colônia. Para existir um que é colônia, é preciso que exista outro que é metrópole. Do choque dos dois, vai existir o quê? Países livres e independentes. Do choque da tese, metrópole, e a antítese, colônia, esse choque gera países livres e independentes. Então veja só, eu dei 4 exemplos de como o choque entre teses e antíteses, eles fazem com que os dois polos, a tese e a antítese, se juntem, se destruam e acabem gerando uma nova coisa. Se isso está em todas as coisas, em todo o mundo, aí é que está a explicação do porquê tudo se transforma o tempo todo. Tudo está em constante mudança. Então esses são os 2 princípios da dialética. O princípio da mudança constante e o princípio do choque de contrários gerando a transformação. Só para a gente entender, isso aqui é um pouquinho mais complexo. Vamos ver o seguinte. O movimento a partir da contradição.
Só achar minha caneta, não estou achando. Pois bem, aqui. Eu tenho A como tese, B como antítese. Há um choque entre eles. Ó. A versus B. O choque de A versus B faz com que A deixe de existir, B deixe de existir, os dois são superados e surge uma nova coisa, C. Ora, mas vamos entender o seguinte, vamos voltar à frase que eu disse lá atrás. Todas as coisas que existem contêm em si ou contra si a própria semente da transformação. Então, se todas as coisas que existem contêm tem em si ou contém a semente da transformação, olha só, C já tem contra si D. Um choque de C contra D gera E. Mas espera aí, como tudo tem ou a semente da transformação em si, ou tem contra si, E já tem a sua oposição, que é F. O choque de E com F supera tanto E quanto F e gera G. A gente já pode pensar que aqui G teria contra si H. E o choque de G com H já formaria uma nova coisa, que seria I. E I já teria contra si a sua própria antítese, J. I contra J formaria H. E eu poderia ficar aqui a noite toda, o dia todo, falando até acabar o alfabeto e não daria conta. Por quê? Porque a mudança é incessante e essa luta de contrários é incessante. Para encerrar essa parte, tudo muda o tempo todo. Por que muda? Porque tudo que existe tem em si ou contra si uma oposição que entra em choque da tese com a antítese e gera uma nova coisa que é a síntese. A síntese também vai se tornar uma nova tese que vai ter a sua antítese e assim sucessivamente. Pois bem, pessoal, vamos em frente. Para Marx, o homem ele tem uma antítese. Vamos entender o homem como uma tese. A espécie humana ela tem uma antítese, uma antítese. E a antítese da espécie humana é a natureza. A gente pode pensar, poxa, professor, mas o homem depende da natureza. Como é que ela vai ser uma antítese do homem? Justamente. O homem não existe sem a natureza. Porém, a natureza ela não está pronta para atender às necessidades humanas. Eu estou falando com vocês agora, estou utilizando luz elétrica. A luz elétrica não está pronta na natureza. Eu estou utilizando uma camisa de algodão. Ela não está pronta na natureza. O homem precisa transformar a natureza ao seu favor. E aí é que Marx vai dizer o seguinte. Transformar a natureza não é obra de um indivíduo. Transformar a natureza é sempre fruto de trabalho. De um trabalho que exige centenas, dezenas, até milhões de pessoas para transformá-la. Um carro, um sofá, uma mesa, uma camisa, é natureza transformada pelo homem. Então, os homens precisam se organizar coletivamente para extrair da natureza e transformar a natureza para atender às suas necessidades materiais de camisa, de carro, de sofá. Para entender a sociedade, o Marx vai dizer o seguinte: eu preciso primeiro entender como os homens, eles se organizam para atender às suas necessidades materiais. É o primeiro passo. Se eu entendo como os homens se organizam para atender às suas necessidades materiais, eu já começo a entender como a sociedade funciona. Por quê? Porque para transformar a natureza, o homem precisa formar associações entre si. Ele não transforma só. Ele precisa formar grupos, sociedades. A gente precisa entender, por exemplo, que se a gente pegar essa interpretação marxista e for até a pré-história para entender, a gente vai ver que os nossos antepassados na pré-história não foram seres que agiram individualmente diante de uma natureza que lhes era hostil.
Eles precisaram criar grupos, criar bandos, se associarem, criar sociedades para coletivamente enfrentar a natureza e tirar da natureza o que era necessário para suas necessidades materiais. Então, o que formou a sociedade? O que dá formato? O que dá, enfim, o que dá formato à sociedade é saber como os homens se organizam para produzir os seus bens materiais necessários à sua sobrevivência. Para o Marx, se o homem quer saber, se um cientista social quer saber como se estrutura a sociedade, a primeira coisa que ele tem que saber é como é que os homens se organizam para produzir o que precisam materialmente. É como está aqui na tela. Para entendermos os fenômenos sociais, é preciso, antes de tudo, entendermos como os homens organizam as suas sociedades para suprir as suas necessidades materiais, diante da natureza, através do trabalho. Isso é materialismo. Você primeiro precisa entender a estrutura econômica da sociedade, para o Marx. Essa estrutura econômica, ela é um produto do homem. É o homem que cria a estrutura econômica, é um produto humano. E é por isso que se chama de a linha teórica do Marx se chama de materialismo. Porque primeiro eu tenho que entender como os homens se organizam para produzir os seus bens e as suas necessidades materiais. E sabendo que essa produção ela é humana, ela é feita pelo homem. O homem é que gera a sociedade. Não são grandes heróis, não são deuses para o Marx, não é nada disso. O que cria a sociedade são os homens se organizando para produzir, para tentar responder às suas necessidades materiais. Então, diante disso, aqui alguns exemplos. Na pré-história, os homens se organizaram em trabalho comunitário. Não existia propriedade privada. Aquela foi a forma que os homens se organizaram e encontraram para poder produzir o que materialmente era necessário para a sua sociedade. Se eu sei a forma como eles se organizaram para produzir o que era necessário, eu entendo a sociedade. Na antiguidade, o escravismo. Estou falando de Grécia e Roma, sociedade grega e romana. Se eu sei como os homens, naquelas duas civilizações, Grécia e Roma, se organizaram para suprir suas necessidades materiais diante da natureza, eu já começo a entender a sociedade. Na Idade Média, o trabalho servil, senhores e servos, da mesma forma. Se eu sei como funcionava aquela sociedade para suprir as necessidades materiais, as necessidades econômicas, eu já começo a entender. Então eu tenho que começar por aí. E no capitalismo, que é o nosso tempo, no capitalismo, eu preciso entender como está organizada a produção material dessa sociedade. E ela está organizada em cima de quê? De trabalho assalariado. Não é o assunto de hoje, a gente vai ver na próxima, mas a gente vai ver o seguinte: para que haja o trabalho assalariado, é preciso que haja alguém que pague esse trabalho assalariado. E aí Marx vai dizer que, quando eu entendo isso, eu entendo que a sociedade no nosso tempo ela é organizada em burguesia e proletariado. Mas por que ela é organizada em burguesia e proletariado? Porque essa é a forma econômica que essa sociedade capitalista tem de produzir as suas necessidades materiais. Entendendo isso, eu começo a entender como funciona a sociedade. Bem, vamos a um resumo. Materialismo. Antes de qualquer coisa, é preciso entendermos como os homens se organizam para satisfazer suas necessidades materiais. Antes de qualquer coisa. As básicas e as além de básicas. Tem uma frasezinha aqui do Marx, entre parênteses. A maneira como os homens se organizam para produzir a vida material condiciona o desenvolvimento da vida social, política, intelectual, etc. Primeiro eu tenho que entender como os homens se organizam para produzir a vida material. Daí eu entendo como é que eles... Depois disso eu vou conseguir entender melhor, segundo Marx, como eles organizam governos, como eles organizam a política, como a vida social se organiza, como a religião se organiza. O que está na base de tudo é a organização econômica. Essa é a primeira que eu tenho que entender para o Marx. Por isso que é a tese, a linha teórica dele se chama materialismo. Eu preciso entender como os homens se organizam para produzir
o que eles precisam de bens materiais. Segundo, é histórico. Por que é histórico? Porque são os homens que fazem a história. Não são deuses, não são grandes heróis. Quem faz a história são todos os homens. O mundo é construído pelo homem. O mundo é uma construção humana para o Marx. A economia é uma construção humana. As sociedades são construções humanas. Os governos são construções humanas. Os sistemas educacionais são construções humanas. Tudo é humano. E, por fim, é dialético. Por que é dialético? Porque tudo isso, governo, sociedade, economia, tudo isso está em transformação o tempo todo. E está em transformação porque existe o princípio da contradição, da tese e da antítese, que transforma tudo o que existe no mundo. Então, como Marx entende as sociedades e os fenômenos sociais? Esse é o grande fechamento do nosso vídeo. Uma realidade social deve ser entendida primeiro como um produto humano, que se estrutura primeiramente a partir da forma como os homens se organizam a produção das suas necessidades materiais. Primeira coisa que o sociólogo marxista faz é entender como se organiza a economia. Primeira coisa. E saber que a economia é um produto da ação humana. E saber que ela está em constante transformação, pois é dialética. São as contradições que provocam a mudança constante. Materialismo histórico dialético. Materialismo por quê? Primeira coisa que um sociólogo marxista faz é entender a economia. Histórico porque é produzido pelo homem. Dialético porque está em constante mudança. E para a gente terminar, temos aqui uma foto, duas fotos. A desse senhor que está em pé é uma foto do Marx, uma foto do século XIX, e aqui do lado uma foto de Engels, também do século XIX. Deixo vocês aqui, a gente não vai parar esse assunto, é só o começo. Um abraço.